Cumprimentos, irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar para tomar a tua Bíblia, por gentileza, e abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui nesta manhã, congregando juntamente com os irmãos. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja e estou muito feliz por vermos aqui a igreja repleta de filhos e filhas do Senhor, e viemos nessa manhã com esse intuito de louvá-lo, de bendizê-lo, e nós já podemos sentir aqui a presença deste Deus maravilhoso, esse Deus que é real. Amém? Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Daniel, é o meu irmão adotivo. Tivemos oportunidade de trabalharmos juntos ali no estado de Mato Grosso, a sua esposa, a netinha, o Luquinhas. É uma alegria poder rever essa família, podermos congregar juntos, já estamos aqui há alguns dias, podermos ter esses momentos de comunhão juntamente com essa família. Também estou feliz e grato por estar juntamente comigo aqui a minha esposa, Diaconisa Cleide, o meu filho Eduardo, que estão aqui à minha direita, meu pai, o presbítero Lourenço, e a minha mãe, a Maria, que vocês conhecem, né? Nascida aqui nessa terra, criada aqui, e nós louvamos a Deus. Também quero louvar a Deus por podermos ter a oportunidade nessa manhã de podermos congregar aqui com os meus tios, né? O seu Cantite, né? O seu Tuta, né? O irmão Tuta e o irmão Pedro, amém? Estão ali, glórias a Deus, é uma alegria. O Cido, meu primo, não sei se nós temos mais algum parente aqui, mas graças a Deus, né? Para nós é uma alegria poder congregar e conhecer mais um pouco da nossa família nessa manhã, amém? O nosso desejo é que o Senhor continue a falar comigo e contigo através da sua palavra, amém? Vamos à palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9, e nos diz a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios,
a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vou repetir. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Incline por favor a tua cabeça. Ó Deus, nosso amado e soberano Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda graça e misericórdia estão em Ti, Senhor. Tu és o Deus de toda glória, Tu és o tremendo, o excelso, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o dono dessa igreja, Senhor. E Tu sabes, Pai, que nós viemos aqui nesta manhã para adorá-lo. Tu sabes que nós estamos aqui para prestar a nossa adoração a Ti. E o Senhor que anda no meio da igreja, o Senhor que conhece a igreja, o Senhor que conhece as intenções do nosso coração, ó Deus, Tu sabes, Pai, ó Deus, o que viemos fazer, ó Deus, o que estamos pensando, ó Deus, e qual é a intensidade, meu Deus, da nossa adoração a Ti nessa manhã, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor continue concedendo-nos graça. Eu quero lhe pedir que o Senhor, ó Deus, abra a porta da Tua palavra nessa manhã, ó Deus, e que a Tua palavra, que é o alimento dos céus, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que fortalece, a Tua palavra que traz entendimento e sabedoria espiritual, ela venha a ser derramada sobre nós nessa manhã, Senhor, e que nos traga alívio, que nos traga crescimento, em o nome de Cristo Jesus, Pai, que todos nós, ao sairmos deste culto, ó Deus, possamos sair alimentados e edificados. Me use como instrumento do Senhor nessa hora, ó Deus, para falar os Teus oráculos, ó Deus, a Tua igreja, é o que eu te peço para a glória e o louvor de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Por favor, meu irmão, minha irmã, tome o seu assento. Graças a Deus por essa palavra. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto, creio eu, muito conhecido da igreja, um texto muito conhecido dos cristãos. Esse texto, por ser ele um texto muito conhecido, é um texto que fala, e eu creio que você já ouviu muitas e muitas mensagens, como eu também já tenho ouvido muitas mensagens nesse texto. Mas todas as vezes que nós ouvimos uma preleção, nesse texto a gente vê algo de Deus, o Senhor falando de uma forma gloriosa para os nossos corações. E quando o pastor Daniel nos convidou para trazer a reflexão nessa manhã, o Espírito Santo falou comigo nesse texto, e eu creio que eu tenho uma palavra, nós temos uma palavra de Deus para nós aqui. Eu creio que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra, amém? Então vamos à palavra do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão com o título Lições de um Chamado, amém? Lições de um Chamado. E é interessante porque quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Isaías, se você estiver com a tua Bíblia aberta, por favor, você pode me acompanhar no primeiro versículo. Por quê? Porque o primeiro versículo, a Bíblia apresenta aí: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia, para a leitura da palavra do Senhor, algumas coisas, alguns detalhes são importantes na palavra do Senhor. E quando a gente começa a olhar para os profetas, tanto os profetas maiores, quanto os profetas menores, ou seja, os profetas que profetizaram em Israel e em Judá, todos os profetas que o Senhor Deus chamou para exercer o seu ministério no meio do seu povo, é interessante você observar que todas as vezes que Deus chama alguém para entregar os seus oráculos, alguém, um rei, um governante, estava no trono. Mas quando você olha para o livro do profeta Isaías, você vê algo diferente. Quando Deus chama Isaías para o ministério profético, ou seja, a chamada do profeta Isaías se dá em um momento inusitado.
Quando Deus chama este homem para profetizar a sua palavra, a Bíblia ela diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E isso é interessante para nós, porque nós precisamos entender: será porque no ano da morte do rei Uzias o Senhor chama o profeta para entregar os seus oráculos, né, ao seu povo? É interessante a gente voltar um pouco atrás, e depois na tua casa, se você quiser observar isso, você pode ler o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, e você verá ali que no capítulo 5, o Senhor ele usa este homem para proferir alguns ais, ou seja, uma palavra, né, que o seu povo precisava voltar-se para Deus. O Senhor, ele usa o profeta Isaías para corrigir o seu povo, e aí a partir do versículo 8 do capítulo 5, você vai ver ele proferindo alguns ais sobre os filhos de Israel, porque eles andavam em desobediência às leis e à palavra do Senhor. E a partir disso, o Senhor se manifesta agora a ele, e diz que no ano que o rei morre, então o Senhor aparece. E aí a gente começa a perguntar, pastor Daniel, quem era Uzias? Quem era Uzias? Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que esse rei Uzias, ele foi um dos mais proeminentes reis de Israel. Esse rei Uzias, ele começa a governar em Israel com apenas 16 anos de idade. Ele era um adolescente quando ele começa a governar. E a Bíblia Sagrada, ela diz que esse ainda adolescente, começando a governar, ele começa a fazer aquilo que agradava ao Senhor. O menino de 16 anos, ele pega um reino totalmente acabado. Nos dias que o rei Uzias começou a reinar em Judá, o povo de Judá, o povo de Deus, eles pagavam tributos às outras nações. Nos dias que Uzias começou a reinar, os filhos de Israel, o povo de Deus, eles eram cativos. Nos dias que Uzias começou a governar, o povo passava fome. Nos dias que Uzias ele começou a reinar, o povo não tinha uma visão espiritual de Deus, ou seja, cada um em Israel, cada um em Judá fazia aquilo que lhe parecia melhor. Ou seja, havia um rebanho, porém não havia um pastor para mostrar o seu caminho. E a Bíblia Sagrada, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, a Bíblia diz que esse menino ainda, esse adolescente ainda, ele se dá a ensinar por um homem de Deus chamado Zacarias. Zacarias, um homem simples, Zacarias, um sacerdote do Senhor, e quando ele começa a governar, Zacarias se aproxima dele, e Zacarias começa a ensiná-lo, né, qual era o bom caminho, ou qual era o caminho da bênção, qual era o caminho da vitória. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto Zacarias viveu, Uzias e o reino foi próspero. Por quê? Porque ele governava segundo a palavra do Senhor. Ele governava segundo a vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nos dias que Uzias começou a reinar e começou a obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o povo e o reino prosperou. Amém? O povo e o reino prosperou. A partir daqui nós podemos já ver alguns princípios de bênção para a nossa vida. Então eu diria para você o seguinte, meu irmão, minha irmã: se você quiser a bênção de Deus, se você quiser a prosperidade de Deus, se você quiser a alegria espiritual na tua vida, não há um outro caminho, pastor. O caminho é obedecer a palavra. O caminho é obedecer à voz de Deus. O caminho é obedecer ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando nós obedecemos, então as bênçãos do Senhor, elas virão e elas nos alcançarão. Amém? Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor. Mas quando você chega lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que Uzias, ele olhando para o seu trono, olhando para o seu reinado, e ele vê, quando ele pega o reino, o povo era cativo, o povo não era mais cativo. Depois de 42 anos de governo, o povo não era mais cativo.
As pessoas que levavam os filhos de Israel ao cativeiro agora, eles pagam tributos ao rei Uzias. Os meunitas, os filisteus. Esse homem, ele recebe a bênção de Deus, e os inimigos de Israel, eles são desbaratados, eles são vencidos. A Bíblia Sagrada, ela diz que este homem, quando ele começa a obedecer a Deus, sabe o que acontece? Ele entra nas cidades fortificadas dos seus inimigos, e ele arrebenta, ele quebra os muros, ele mata todos os seus inimigos. Não sei se vocês lembram, qual era um dos maiores inimigos de Israel? Vocês lembram qual era o povo? Um dos povos que eram inimigos ferrenhos de Israel, que lá no Antigo Testamento a gente vê quase todas as vezes a Bíblia Sagrada dizendo. Vocês lembram? Um povo que era inimigo de Israel? Os filisteus. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. A Bíblia diz que quando esse menino ainda começa a governar, ele recebe poder e autoridade de Deus. Ele entra, sabe aonde? Na cidade dos gigantes, Gate, a cidade dos gigantes, a cidade dos homens valentes dos filisteus. E ele passa a espada a todos eles. Ele quebra os muros, ele acaba com a cidade. Ou seja, a partir desse momento, as pessoas começam a olhar para Uzias de uma forma diferente. Nos dias de Uzias, ele começou a governar, não havia exército em Israel, mas a bênção do Senhor foi tamanha na vida de Uzias e no povo de Judá, que o que acontece? A Bíblia Sagrada diz lá, que esse homem, ele chega à marca de um exército de 307.500 homens, todos eles bem preparados, com lanças, com escudos, com espada, com armas gigantescas, que lançavam flechas a longas distâncias, ou seja, aonde Uzias ia, a vitória também ia, meus amados irmãos. Mas quando nós chegamos lá, como eu disse no versículo 16, de 2 Crônicas 26, eu quero ler o texto para você, olha o que acontece. Mas havendo já se fortalecido, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Porque foi excluído da casa do Senhor. E aqui, meus amados, eu começo a ver com você as lições do chamado deste homem de Deus chamado Isaías. Lições do chamado. A primeira lição que a gente pode aprender, principalmente nesse texto que nós lemos, é que não importa como eu e você começamos a nossa vida cristã. Vocês viram? Uzias, ele começou muito bem. Ele começou sendo instruído. Ele começou temendo a Deus e honrando a Deus, obedecendo a Deus, seguindo os princípios da palavra do Senhor. Mas chegou um momento na vida do rei Uzias que ele, como dizem as pessoas hoje, principalmente os jovens, ele se achou o cara. Ele se achou que tudo aquilo que aconteceu anteriormente, as conquistas, as vitórias, ele havia conseguido pela sua própria força, e o orgulho subiu ao seu coração, e a partir desse momento ele pecou contra o Senhor Deus.
ele pecou contra o Senhor. E veja, nos dias do Antigo Testamento, o templo era um lugar santo, o templo era um lugar sagrado, como nós aprendemos na lição dessa manhã, como vimos aqui na lição dessa manhã. E ele vai e ele quer agora, não somente governar, mas ele achando-se o maioral, ele se achando o famoso, ele achando-se o melhor rei da história, agora ele acha que ele pode trocar as ações e o ministério que Deus havia lhe concedido. O Senhor dera a oportunidade de Uzias liderar o seu povo. O Senhor não dera a oportunidade para Uzias ser um sacerdote. Ele vai lá e ele acha que ele poderia agora fazer o trabalho de sacerdote. E aí a Bíblia diz que com arrogância, com truculência, ele briga com os sacerdotes ali, e neste momento a glória do Senhor se manifesta na vida de Uzias e se manifesta no templo. E é nesse momento que a gente pode compreender o porquê a Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Se você olhar para a simbologia bíblica, na simbologia bíblica, a lepra significa pecado. E é por isso que a Bíblia diz: no ano que o rei Uzias morreu, o Senhor se manifestou com glória para o profeta Isaías, porque ele havia pecado contra o Senhor. E uma palavra de Deus para nós, uma palavra de Deus para a sua igreja, aqui em Bocaiúva nessa manhã: o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você cremos, ele não concorda com o pecado, meu irmão, minha irmã. O Deus que nós servimos e cremos, ele é santo, ele é poderoso, aleluia. Aonde há pecado, a glória de Deus não se manifesta. Aonde há pecado, a palavra e a ação de Deus não é vista no meio do seu povo. Então, se eu e você quisermos ver a glória se manifestar, nós precisamos arredar o pecado da nossa vida. E quando nós tirarmos o pecado da nossa vida, a glória de Deus se manifestará, aleluia. A glória de Deus se manifestará, e não vai se manifestar somente para as outras pessoas, não. O texto da Bíblia Sagrada, ela nos diz: no ano que o rei Uzias morreu, não foi o pastor que viu a glória do Senhor, não foi meu irmão que viu a glória do Senhor, não foi outra pessoa, meu pai, que viu a glória do Senhor. Como ele diz no texto? Ele diz no texto: eu vi a glória do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Você quer ver a glória de Deus? Você tem visto a glória de Deus se manifestar na tua vida? Glórias a Deus, meus amados irmãos. A alegria de Deus, a alegria do nosso Deus é manifestar graça, é manifestar glória, poder espiritual na vida do seu povo, aleluia. É a primeira lição que podemos ver no texto. Ou seja, não importa como começamos, importa como eu e você estamos levando a nossa vida diante da presença do Senhor, e como nós a terminaremos. Como nós a terminaremos, não importa se você começa a tua vida cristã e é assim mesmo. O Senhor nos chama do pecado para a luz, o Senhor nos chama das trevas para a luz, aleluia. Ou seja, a partir do momento que encontramos o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que eu e você somos transformados de glória em glória, aleluia. Ou seja, a glória de ontem não é a mesma de hoje. Ou seja, o milagre da regeneração e restauração, do novo nascimento, como nós ouvimos aqui quarta-feira, ela não é somente um acontecimento, mas ela é um processo, e esse processo é progressivo na nossa vida, aleluia. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para o Senhor, e a cada dia não estagnarmos, mas crescermos, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, não importa como você começou, o importante é como você está caminhando, o importante é como você vai chegar. E é interessante falar isso, meus amados, porque muitas vezes nós achamos que está muito longe o nosso porto seguro. Ou seja, quando nós falamos de porto seguro, nós falamos da vida de Jesus, nós falamos do encontro de Jesus, e isso está muito próximo, aleluia. Isso está muito próximo. Ou seja, então vale a pena nós olharmos ao Senhor e obedecermos a sua palavra. Mas há uma outra lição desse texto. A segunda lição que nós podemos ver desse texto é que no momento de tristeza, no momento
pode se manifestar. E aqui a gente vê Isaías. O rei morre, Isaías, e não somente ele, mas todo o povo agora, eles ficam sem saber o que fazer, porque este homem, ele trouxe prosperidade, esse homem, ele trouxe segurança a Judá, e agora não tinha mais a figura desse rei que iria comandar. Isaías, ele fica triste, os estudiosos desse texto, eles dizem que Isaías era primo do rei Uzias. Então Isaías, ele tinha livre acesso ao trono. Isaías estava no palácio todos os dias. Isaías conhecia muito bem o rei. Isaías conhecia muito bem os projetos do rei. Então a partir do momento que o rei ele morre, Isaías ele fica triste pela perda. O que vai ser? Esse homem ele era amigo da agricultura, ou seja, o povo que havia passado fome em outrora, agora tinha comida em abundância. As cidades que não eram fortificadas, agora estavam fortificadas. Como vai ser? Quando os inimigos de Judá, quando os inimigos de Israel ouvirem que este homem morreu, como será isso? Isaías agora fica triste. Mas veja, meus amados irmãos, uma atitude que esse homem toma é a melhor atitude, é a atitude que você e eu devemos tomar. A Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele não vai para um outro lugar, ele não vai para a sua casa chorar. Ele não vai se lamentar para outra pessoa, não. Esse homem, ele não vai pegar um lugar e ficar escondido com medo e trincheirado, não. A Bíblia Sagrada diz que esse homem vai para onde? Esse homem vai para a presença do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Por que ele vai para a presença do Senhor? A Bíblia Sagrada responde, ele vai para a presença do Senhor, porque na presença do Senhor há ternas misericórdias. Na presença do Senhor há riquezas abundantes, como diz o salmista, aleluia. Na presença do Senhor, eu e você somos fortalecidos. Na presença do Senhor, nós podemos ter uma nova perspectiva de vida. Na presença do Senhor, eu e você poderemos ter uma visão, e não somente uma visão humana, poderemos ter uma visão espiritual, uma visão celestial, aleluia. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu com este homem. Foi isso. Olha aí a palavra. Olha o que diz o versículo 2. Continuando o versículo 1, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor pela majestade divina, pelo poder glorioso que há em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é majestoso, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Esse homem entristecido, esse homem achando que não havia solução para o reino, agora o Senhor ele se revela com a sua graça. A Bíblia diz que ele orando ao Senhor e ele falando com Deus, de repente os céus se abrem. De repente os céus se abrem. Em uma visão ele pôde ver um sublime. Em uma visão ele pôde ver o trono de Deus. Em uma visão ele pôde ver o trono de Deus. E eu quero aproveitar esse momento aqui para falar a você o seguinte: que o Deus de Isaías é o teu Deus, aleluia. O Deus de Isaías é o teu Deus. Se você não tem visto a glória de Deus se manifestar na tua vida, essa manhã, quem sabe, é o momento, aleluia. Quem sabe essa manhã é a hora, os céus abrirem, se rasgarem sobre você, e você ter uma experiência real e gloriosa com o Senhor, aleluia. Porque Ele está presente neste lugar. Você crê que Ele está aqui? Glórias a Deus, Ele está presente neste lugar, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Agora a glória de Deus é revelada para este homem. A glória de Deus é revelada e ele pôde ver com clareza o que era aquela visão.
ele vê um trono, mas não somente o trono, ele vê quem estava sentado sobre o trono, meus amados. E esse que estava sentado sobre o trono, fugia-se dele os céus e a terra, como diz João lá no Apocalipse. Esse que estava sentado, aleluia, glória a Deus, sobre o alto e sublime trono, não era outro, era o Rei dos Reis. Aleluia! Esse que estava sentado no seu trono, ele era o Criador dos céus e da terra. Esse que estava sentado no trono é aquele que pode todas as coisas, aleluia! É aquele que conhece todas as coisas, é aquele que chama as estrelas pelo seu nome, é aquele que domina tudo, é aquele que não morre, é aquele que não tem a sua autoridade usurpada jamais, aleluia! É aquele que vive eternamente pelos séculos e séculos dos séculos, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ele é o majestoso, ele é o Deus glorioso. Isaías, neste momento, ele pode entender. Isaías pode entender que aqui em Judá o trono estava vazio, mas o trono que comanda todas as coisas. Você entendeu? Você entendeu? Glorifica a Deus então. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. O trono que domina todas as coisas não ficará vazio jamais, aleluia. Oh, glórias a Deus. Os homens são falíveis, mas ele é infalível. Os homens são mortais, ele é o único imortal, aleluia. Glórias a Deus. Os homens se corrompem, esse jamais se corromperá, aleluia, porque ele é justo, ele é glorioso, aleluia. Isaías, ele entende que esse que estava sobre o trono, ele domina sobre todas as coisas. E ele reverencia o nome e a majestade divina nessa hora. Ele reverencia o Senhor nessa hora. Mas ele não somente vê quem estava sentado sobre o alto e sublime trono, ele também vê quem estava ao redor do trono. E quem estava ao redor do trono, a Bíblia diz que serafins voavam diante do trono. Voavam diante do trono. E é interessante, não sei se você já prestou atenção, mas essa palavra serafins é uma palavra única na Bíblia. É a única vez que aparecem esses seres viventes, gloriosos na Bíblia Sagrada. É aqui. Quando você vai na língua original, essa tradução de serafins são seres ardentes. Seres ardentes. Esses anjos é como eu e você ver uma tocha de fogo voando. E esses seres ardentes, eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, dizendo o seguinte para mim e para você: o Deus que está assentado no trono, esse Deus merece reverência. O Deus que está sentado no trono, ele não é qualquer um. O Deus que está sentado no trono, ele merece reverência. Os seres, eles reverenciam o Senhor. Os seres, eles não somente tinham 2 asas, mas eles tinham mais 4 asas. A Bíblia diz, com as outras 2, eles cobriam os seus pés. Ou seja, eles reverenciam a santidade do Senhor. Esse Deus glorioso que nós estamos diante dele, nós estamos prontos a fazer o seu mandado e a sua ordem. É por isso que as outras 2 asas, eles estão batendo as suas asas, dizendo: Senhor, nós estamos à tua disposição. Senhor, nós estamos à tua ordem. Senhor, o Senhor é que manda aqui. Se o Senhor der ordem, nós iremos fazer e iremos cumprir as suas ordens. Aleluia. E a partir disso, Isaías, ele olha para o templo ainda, e ele não somente vê isso, mas ele vê o que aqueles seres angelicais, eles faziam. Meus amados irmãos, sabe o que eles faziam? Eles cantavam ao Senhor, eles exaltavam o nome do Senhor. E sabe qual é o hino que eles cantavam diante da presença do Senhor? Leia aí na tua Bíblia. Leia aí na tua Bíblia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia! Olha o hino que eles cantavam: Santo,
santidade do Eterno. Os anjos do céu, eles louvam a santidade de Deus, do dono dessa igreja. Aleluia! E você pode louvar a santidade desse Deus pela sua bondade, pela sua graça. Aleluia! Você pode repetir comigo: santo. Mais forte: santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Não somente a terra está cheia da glória do Senhor, mas a tua vida está cheia da glória do Senhor. Aleluia! A tua vida está cheia da glória do Senhor, porque você é importante para Ele. Ele te resgatou, Ele te comprou com um preço glorioso, com sangue vertido na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, mas a igreja terrena tem hora que dá trabalho. Não sei se vocês concordam comigo. A nossa adoração, eu vejo que ela necessariamente nós precisamos nos cuidar um pouco mais com ela. Por quê, pastor? Eu te respondo. Adoração não é somente o ato de louvor. Aqui é um momento de culto público, aqui é um momento de gratidão a Deus, mas a minha adoração, sabe como eu faço? A minha adoração eu faço 24 horas.
Aonde? É andando, é dormindo, é trabalhando, é estudando, é a minha adoração. E essa adoração que eu tenho em minha vida diária, essa adoração, ela vai trazer, ela vai surtir alguns efeitos no momento do culto público. Ela vai surtir alguns efeitos aqui. Houve uma pessoa, uma jovem, acho que ela, como que é o teu nome? Oi? Jéssica. A Jéssica disse aqui na escola bíblica sobre a questão da adoração. Muitas vezes nós achamos que nós vamos vir para a casa de Deus e aqui à frente vai estar uma banda muito bem treinada para nos dar euforia. De repente a gente pensa que aqui vai estar um pregador, que vai fazer um show para nós aqui. Não, nós estamos enganados. Culto não é isso. Culto é resultado de adoração, aleluia. Eu adoro o Senhor na minha vida diária, e quando eu chego aqui neste momento, a alegria, o prazer das bênçãos do que o Senhor Deus tem derramado sobre a minha vida durante a semana, agora isso vai fluir. E como vai fluir? Isso vai fluir com o resultado de glorificação a Deus. Eu não vou ter dificuldade de abrir os meus lábios e dizer a Ele, glória ao Senhor, muito obrigado. Eu não vou ter dificuldade de abrir os meus lábios e louvar o nome do Senhor, e louvar a Ele com toda a minha alma. É isso que o texto mostra para a gente. É isso que o texto está mostrando para nós. Esses anos, eles adoram ao Senhor, eles louvam ao Senhor, mas de uma forma vibrante, meus amados irmãos. Amém? De uma forma vibrante. Então, qual é o conselho que eu deixo para você aqui nessa manhã? Venha adorar a Deus. Ou lá na tua casa, ou no teu trabalho, na tua escola. Viva em adoração ao Senhor. Você não pode, eu sei, se ajoelhar, cantar, mas o teu raciocínio está ligado ao trono da graça. Senhor, tu és o dono da minha vida. Senhor, muito obrigado, porque não há condenação sobre mim, porque o teu sangue me remiu. E você vai adorando o Senhor, você vai louvando o Senhor, e a alegria espiritual, ela toma conta da tua vida, ela toma conta do teu ser. Sabe o que acontece? Logo após, as pessoas vão olhar para você, e os seres aqui são seres ardentes, mas quando eu vivo em adoração ao Senhor, as outras pessoas olham para você, elas não veem de repente o brilho, mas elas dizem, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. E chegam em algumas vezes a você e perguntam a você, o que você tem porque você é diferente. Meu irmão, é aí a oportunidade que Deus dá para você para dizer, não é outra coisa, é a graça de Deus, é a vontade de Deus sobre a minha vida, aleluia. É isso como igreja que nós precisamos fazer. Glórias a Deus. Então, a segunda lição, no momento de dor, no momento de tristeza, o Senhor se manifesta em todo, a cada um de nós, aleluia. Vamos correr aqui. Mas o texto ainda, ele continua dizendo, e a terceira lição desse texto é o seguinte, que manifestação de Deus nos traz consequência. Quando Deus se manifesta a alguma pessoa ou alguém, essa pessoa jamais continuará a mesma pessoa. Se você olhar no capítulo 5, você vai ver que Isaías ele está falando do juízo de Deus sobre a nação. E ele diz, ai dessas pessoas, ai dos que praticam mal, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, mas ele não se inclui na palavra do Senhor. Agora, Isaías, ele vai para o templo, ele tem essa revelação do Senhor, e agora, olha o que a Bíblia diz, depois que os umbrais, eles tremem, a voz se manifesta, e aí ele diz assim, olha, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, aleluia. Quando Deus se manifesta a nós, eu tenho percepção de quem eu sou. De quem eu sou. Até então, é fácil apontar o dedo para você. Você é isso, você faz isso, ou você deixa de fazer isso. É fácil. Mas, irmãos, quando a glória de Deus é derramada na vida, a coisa muda. Sabe por quê? Porque quanto mais nós estamos perto de Deus,
Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus é o que? Deus é luz. E qual é o papel da luz? O papel da luz é dissipar as trevas. O papel da luz é dissipar as trevas. Então, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu olho aqui, mais eu olho para mim, mais eu vejo a minha miséria. Agora aqui, ele tem essa experiência com o Senhor, e ele começa a dizer: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei do Senhor. Isaías, com essa visão, ele acha que ele iria morrer. Ele acha que não teria mais jeito para ele, porque ele era um homem pecaminoso. Ele via até então o pecado das outras pessoas, mas agora ele vê, ele enxerga que ele era um homem de lábios impuros. Os estudiosos não sabem o que quer dizer isso, que se ele xingava, mas para nós não importa o que é isso. O importante é que Isaías tinha um problema, e o problema dele também era o pecado. E a partir disso ele achava que ele iria sucumbir, ele achava que ele iria morrer. É aqui que a gente vê uma outra lição da graça. Experiência com Deus traz consequência, mas a consequência dessa experiência não é juízo, é graça, aleluia. A consequência dessa experiência com o Senhor não é morte, mas é vida, glórias a Deus. Esse homem achava que ele iria morrer, e quando ele achava que ele ia morrer, sabe o que acontece? Aquela visão, pastor, eu posso descer? Aquela visão, a visão é o que? Você pega a visão? Você pode pegar uma visão? Claro que não, você não pode pegar. Ele achava que iria morrer neste momento, mas a partir do momento em que ele achava que iria morrer, a graça se manifesta. E sabe como a graça se manifesta? Ela não se manifesta em uma visão, ela se manifesta em algo concreto, aleluia. Em algo concreto, glórias a Deus. Ou seja, aqueles serafins que ele estava vendo na visão, agora aqueles serafins, eles são seres reais. São seres reais, não somente é uma visão. E agora, quando chega-se diante do Senhor, o Senhor dá ordem para ele: pega uma brasa com uma tenaz, vai lá e toca no meu servo. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento o serafim, ele desce. E quando Isaías achava que ele ia morrer, ele tem agora uma presença gloriosa do serafim diante da sua presença. E ele diz: olha, isto aqui, a brasa do Senhor, ou seja, o poder de Deus tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado, aleluia. Glórias a Deus. E este homem, a partir disso, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, aleluia. E agora, meus irmãos, amados irmãos, a gente pode ver, depois que ele teve esse toque glorioso do Senhor, o que acontece? Agora, não é mais anjo que se revela a ele, agora é o próprio Deus que se revela a ele. Você pode se colocar em pé no nome de Jesus? A última lição do chamado, a última lição desse chamado, é que essa experiência que se transforma em graça, ela nos dá força para nos levantar diante do Senhor. A experiência que se transforma em graça, ela nos dá força para nos colocarmos diante do Senhor. E não somente nos colocarmos diante do Senhor, mas travarmos um relacionamento real com Ele. E isso fica muito claro para nós no versículo 8, porque quando o anjo toca em Isaías, então a Bíblia diz: então eu ouvi a voz do Senhor, aleluia. Então eu ouvi a voz do Senhor, e ele diz que ele dizia: a quem enviarei, aleluia. É isso que o Senhor Deus está falando conosco nessa manhã. Esse Deus que é tremendo e glorioso, esse Deus que te chamou para a grande salvação, Ele está falando para você nessa manhã: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Este homem que teve um encontro real com o Senhor, esse homem não espera, esse homem, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que esse homem agora, ele pula diante da presença do Senhor, e quem sabe com as mãos erguidas aos céus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Você teve um encontro com o Senhor, você foi chamado pelo Senhor,
a quem eu enviarei? Você pode dizer isso ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, pode me enviar. Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer isso ao Senhor. Glórias a Deus, bendito o nome do Senhor. Você dizendo isso a Ele, Ele te capacitará com o poder dos céus, e você será uma bênção nas mãos dEle. O nome dEle será glorificado em tua vida. Você será um instrumento nas mãos dEle. E quando você se coloca à disposição, então ouça a voz do Senhor, e Ele vai dizer para você: meu filho, vá. Meu filho, vá. Vá e eu serei contigo contigo. Meu filho, vá dizer a essa geração que ainda há solução para o drogado, ainda há solução para aquele noiado, como as pessoas dizem, ainda há solução para aquela família que está sendo desbaratada, destruída pelo pecado e por tantas mazelas dessa sociedade. Vá dizer às pessoas, aquela pessoa que está muitas vezes enferma, que não há mais solução na medicina para ela, que a solução sou eu, aleluia. E aí você pode se colocar diante da presença dEle. Ele vai te usar com grande poder e com grande glória, aleluia. Com grande poder e com grande glória. Bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe. E que nós possamos viver uma vida na presença do Senhor, entendendo esse chamado glorioso que Ele tem para nós, chamado de salvação, chamado de bênçãos, chamada de prosperidade espiritual tremenda e gloriosa. Amém? Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer ao Senhor por tua vida. Agradecer ao Senhor porque você está aqui. E agradecer ao Senhor porque Ele não somente chamou Isaías, Ele me chamou, Ele te chamou, mas Ele continua chamando pessoas, glórias a Deus, para a sua salvação, para uma vida tremenda e gloriosa com Ele. E antes de passar aqui o microfone para o pastor, eu quero dar uma oportunidade, eu quero fazer um convite aqui. De repente, você veio a este lugar de adoração nessa manhã, mas ainda você não fez um compromisso, você não entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você já ouviu falar, você conhece, mas ainda aquela aliança de dizer a Ele: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, ainda você não fez. É para você essa oportunidade. Eu quero te convidar. Se há alguém entre nós, nessa manhã, que até então não fez essa aliança com o Senhor e queira fazer isso agora, eu quero te convidar para erguer a tua mão aonde você está, ou de repente sair do teu lugar, vir aqui à frente. Nós estaremos orando, apresentando a tua vida diante da presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Olha, nós temos um jovenzinho aqui, glórias a Deus, amém. Tem mais alguém que queira firmar a sua aliança com Jesus Cristo nessa manhã? Aleluia. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. É a melhor coisa que o ser humano pode fazer, é entregar a sua vida a Jesus. Ele continuará cuidando, zelando de você. Não somente isso, mas dando melhor que a salvação em Cristo Jesus à sua vida. Aleluia. Temos mais alguém? Glórias a Deus. Se não, levante a tua mão comigo, vamos orar. Vamos apresentar esse jovem nas mãos do Senhor. Vamos apresentar o ano à presença do Senhor. Ó Rei da glória, ó Deus de amor e bondade, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o Senhor está aqui o ano, e nós queremos orar, Pai. Ó Deus, queremos interceder e apresentar nas tuas mãos, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que nenhuma condenação há para aquelas pessoas que amam em Cristo Jesus, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, eu te peço, apague no nome do Senhor, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que é contrário, ó Deus, a vida desse jovem, dessa família, adolescente, Pai, que a tua vontade, que a tua graça, que o teu favor e o teu amor, ó Deus, se revele de uma forma gloriosa sobre ele, em nome da glória de Cristo Jesus, nós oramos e declaramos sobre ele, sobre a bênção e o teu favor, pela glória a Deus. Amém, Senhor. Deus te abençoe você, em nome de Jesus, viu, querido? Amém, glórias a Deus. Eu quero fazer mais uma oração.
De repente você veio à presença do Senhor, você tem algum problema, alguma situação para resolver durante a semana, e de repente com as suas forças você está vendo que você não pode resolver. Esse momento é um momento de milagres. Jesus está aqui. Irmãos, nós não podemos perder a percepção deste momento. É glorioso. Da presença real do nosso Deus em nosso meio. Glórias a Deus. Hoje eu vi aqui algo maravilhoso. Esse momento de testemunho aqui após a escola bíblica está dizendo para nós: Jesus Cristo não mudou. Está dizendo para nós: Ele está contigo. Está dizendo para você: ore e clame, e eu vou responder a tua oração. Esse momento também agora é para isso. Se você tem alguma situação, por gentileza, saia do teu lugar e nós estaremos orando, apresentando a tua vida diante do Senhor. Venha rapidamente, glórias a Deus. Eu quero convidar os pastores, os presbíteros aqui para nos ajudar neste momento de oração e de clamor diante da presença do nosso Deus. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Você que não virá aqui, aonde você estiver, meu amado irmão, juntamente conosco, erga a tua mão, vamos orar, vamos apresentar esses irmãos e irmãs aqui diante do trono da graça. Oremos ao Senhor. Glória a Deus, nosso Deus, nosso amado Pai. Deus, 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 Deus,